Sejam bem-vindos. A Prime Gestão e Treinamento Corporativo criou esse espaço para poder compartilhar experiências obtidas com seus clientes e a divulgar produções relativas ao tema. O tema de hoje será a apresentação de um plano de ação ao qual nós tivemos resultados muito positivos com alguns clientes. Né? Esse plano de ação ele nasceu de um plano criado por uma grande montadora de veículo, mas ele foi sintetizado sem perder o seu valor, né? Mas de uma forma que fique mais fácil para a sua aplicação. Ok? Vamos dar uma olhada. O plano de ação se chama Plano de Ação Mestre. Ok? Então, a ideia aqui é você escolher um projeto e colocar todas as ações pertinentes a esse projeto num local apenas e ter um método de fácil follow-up por meio de cores, né? Por meio de uma legenda de cores. Essa é a proposta. Então vamos lá. Eu vou preencher aqui junto com vocês apenas para nós termos uma facilidade nessa visualização. Então, primeiro, temos que definir o projeto. O projeto pode ser o lançamento de um novo produto, de um novo serviço, né, o desenvolvimento de algum processo. Nesse caso aqui, vai ser uma reunião de follow-up. Né? Então, faremos uma reunião da área comercial. Ok? Então, qual que é o objetivo aqui? Essas reuniões, geralmente, elas são periódicas e nesses encontros se definem diversas ações. Então, é neste documento que nós vamos colocar, né, essas ações. Perfeito? De todos os encontros. Mas eu vou explicando no decorrer da apresentação. Bem, segundo passo é definir um facilitador. Quem é esse facilitador? É o chefe? É o supervisor? É o gerente? Não necessariamente, pessoal. O facilitador deve ser aquela pessoa que ela chega primeiro no encontro, ela vai projetar o plano mestre, ela vai fazer o follow-up, vai fazer o preenchimento dele, ok? Então é aquela pessoa que deve ter uma interação interessante com as demais áreas, né? Que aqui estão, né? No seu respectivo plano. Então eu vou falar que aqui é a Sandra M.P. ok? Então a Sandra é a nossa facilitadora. À esquerda nós percebemos o quê? Aqui uma legenda de cores, a cor verde, a cor amarela, a cor vermelha. Então a nosso plano de ação terá três cores. A cor verde quer dizer que a ação foi planejada e a ação foi concluída. A cor amarela quer dizer que a ação foi planejada e ela está em curso, dentro do prazo prometido. E a cor vermelha quer dizer que a ação ela foi planejada e não foi concluída. Ok? Bem, então vamos dar alguns exemplos. Então, primeira ação vai ser convidar o fornecedor X, né, para uma reunião. Né? Uma ação clara, né? Não resta dúvidas na definição da ação. Né? Ela tem que ser clara. Né? Uma segunda ação, né? Comunicar aos clientes o reajuste de lei. Né? Vamos fazer essa comunicação. Um terceiro ponto, podemos criar uma lista com os novos clientes. Perfeito? Bem, e aí nós temos aqui uma ação 4, uma ação 5, perfeito? Tem que ser uma ação que tenha clareza na sua definição e na sua compreensão, né? Não pode ser aquela, por exemplo, que nós já observamos em algumas reuniões de clientes,
onde naquele dia o cliente definiu uma ação e a pessoa que devia a ação falou, mas o que é isso mesmo? Não, não pode acontecer isso, né? Então tem que estar muito claro isso. Bem, uma outra ação que nós já vimos acontecer, que não é muito conveniente, seria uma ação do tipo assim, aumentar em 5% o faturamento mensal. Pessoal, tá claro para vocês que isso não é uma ação? Porque como é que você aumenta o faturamento mensal? Não existe uma chave para você ligar e, olha, vou aumentar. Não é assim, né? Você tem que fazer uma análise, tem que definir ações. Então isso aqui não é uma ação. A sugestão para a gente fazer um follow-up nesse plano seria o quê? Você criar aqui um campo, né? Esse subprojeto, e essa ação, você colocar ela aqui, certo? Essa ação aqui, ó, vamos colocar ela como um subprojeto aqui, certo? Olha lá, aumentar 5% faturamento mensal. E aí você define ação 1, ação 2, ação 3 para esse subprojeto, ok? Bem, então descobrimos, né, sabemos, estamos de acordo que aumentar 5% não é ação. Vou retirar daqui. Tá? Esse comentário foi porque já foi observado situações semelhantes. Tá? Então, só para a gente ficar alinhado. Próximo passo é definir o responsável. O responsável é quem vai fazer a ação? Não necessariamente, né? A pessoa é responsável em fazer acontecer a ação. Então, por exemplo, a ação pode ser feita por um colaborador, mas o líder é o responsável, é a pessoa que vai responder aqui, ok? Então, não necessariamente é a pessoa que irá fazer a ação, mas sim ela é responsável por fazer acontecer, tá bom? Então, vamos falar aqui, o primeiro responsável aqui é a Sandra, o segundo é a Márcia, o terceiro é o Paulo, o terceiro é a Joyce, tá bom? E aqui é o Silvio, ok? Então, esses são os responsáveis. A próxima coluna vê que é a data a qual entrou no plano. Então, quando essa ação entrou no plano de ação? Vamos falar que entrou no dia 22/8. Então, aqui ela entrou no dia 22/8, aqui foi no dia 24/8, no dia 26/8. Então, veja, pessoal, que são datas onde ela começou, onde a ação entrou no plano e a partir dessa data ela vai ser monitorada, ok? Perceba que foram 5 ações aqui, né, no nosso exemplo, e aqui tem um total de 5, tá bom? É uma somatória simples que vai nos ajudar na nossa gestão. Bem, o próximo passo é o quê? É definir a data de conclusão, a promessa, né? É uma promessa porque ainda não foi realizado, né? Então a Sandra fala que vai ser no dia 23/8, né? A Márcia também, 23/8 está pronto. O Paulo fala que é no dia 26/8, tá? A Joyce fala que no dia 27/8. O Silvio fala que é no dia 30/8, ok? Então, a data promessa, ela tem que ser uma junção da necessidade da empresa, da realização daquela ação, né? Com um ok do responsável, ok? Porque o responsável, ele tem que se comprometer com essa data, perfeito? A gente só pode cobrar alguém que se comprometeu com algo, né? Perfeito? Bem, aí temos duas colunas aqui que ela não é preenchida no primeiro encontro, ela é preenchida a partir do segundo encontro. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Nesse momento eu vou pegar essa cor verde aqui, a cor amarela, e vou copiá-la nessa coluna 1 aqui, de monitoramento. O que quer dizer? Quer dizer, eu olho a cor amarela e falo assim, não, então todas as ações ali foram planejadas. Porque a falta de planejamento, a falta de um prazo, é um problema que tem que ser resolvido, certo? Então ali eu enxergo, eu tenho 5 ações e todas estão em andamento, dentro do prazo acordado. Agora vamos falar que no dia 25 eu fiz um follow-up, ok? 25/8. Então no dia 25/8, veja que eu consigo fazer follow-up nessas duas ações. Então eu fui falar com a Sandra, me mostra aí as evidências, tal. A Sandra mostrou as evidências e realmente ela fechou no dia 23/8. Então, o status da ação dela, de amarelo, passa para verde na coluna número 2. Né? Então, foi planejado e foi realizado. Agora vamos falar que a Márcia, ela não conseguiu realizar.
Se ela não conseguiu realizar, pessoal, então ela não completou, é um vermelho, tá bom? E vamos dizer que ela deu um novo prazo. O novo prazo, vou falar que o novo prazo seria dia 27/8, ok? Então 27/8 é o novo prazo. Perfeito, acordou. Então ela vai ter um novo amarelo aqui, tá vendo? Foi planejado. Aí chegamos no dia 1º/9, por exemplo. E no dia 1º/9 vamos fazer o follow-up de todas as ações, né? Porque todas as ações que estão definidas aqui é anterior a 1º/9, né? 1º de setembro. Então vamos ver, Sandra, Márcia, você fechou a sua ação? Ah não, fechei no dia 27/8, mostrou as evidências, perfeito. Então nós fechamos a ação dela. Aí chegou, por exemplo, o Paulo. Paulo, 26/8, como é que tá a ação? Mostra pra nós. Ele mostrou as evidências, realmente ele fechou na data. Legal. Mas vamos imaginar agora que a Joyce, ela não conseguiu fechar, tá? Não conseguiu fechar. Aí, vamos dizer que ela fez uma nova promessa. Aí no futuro foi feito um novo encontro. E aí você percebeu, foi feito follow-up e ela não fechou. Então ela fez uma nova promessa. E aí ela não fechou novamente, pessoal. Então aqui já existe um outro problema, né? É um problema sistêmico, né? Aqui é uma falha de planejamento, a qual a liderança tem que conversar com o colaborador, no caso aqui a Joyce. Joyce, o que está acontecendo? Você entendeu? Ok? Bem, então veja só, imagine você ter uma lista como essa, com 70, 80, 100 itens. Onde é verde, fechou, legal, bacana. Onde é amarelo, está, foi acordado o prazo, foi aceito, está em curso. E onde está vermelho é onde é o foco, né? Onde nós devemos agir, né? Ok? Então, ela torna mais ágil esse follow-up. E esse é o objetivo. Perfeito? Bem, espero que tenham gostado do plano. Qualquer informação, mandem para nós um comunicado, entre em contato. Foi um grande prazer e até uma próxima.